Boa tarde a todas as pessoas presentes. Sou a professora Marisilena De Gasperi, sou docente do curso de bacharelado em Letras, Tradução, Espanhol ao Português do Centro de Letras e Comunicação da UFPEL. Na qualidade de orientadora, né, do aluno Gilberto Machado Costa, dou início, então, ao trabalho de apresentação do trabalho de conclusão de curso do Gilberto. Então, quero cumprimentar inicialmente e apresentar as componentes da comissão avaliadora, né? Nossa professora convidada, a professora Daniele Corbetta Piletti, que é professora adjunta no Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal de Rio Grande, FURG, né? Graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Rio Grande, especialista em língua espanhola pela Universidade Católica de Pelotas, mestre em linguística aplicada pela instituição, mesma instituição, no caso, né, o CEPEL. Ela é doutoranda em ciências da linguagem, área de concentração e tradutologia da Universidade Nacional de Córdoba. Olá, Daniele. Muito boa tarde a todos. Está tendo um eco. Eu acho que a voz está saindo, minha voz está saindo repetida aí. Quando... Aqui no meu? Isso. Deixa eu pegar um microfone aqui, então. Quando eu falo, sai repetido, sai o eco da minha voz aí. Talvez, eu acho que agora, vamos lá. Faz o teste para ver se está funcionando. Eu ainda estou ouvindo. Me digam se melhorou agora. Não sei, deixa eu ver. Agora melhorou, melhorou. Tá bem. Ok, vou repetir então, tá? Porque nós tivemos esse probleminha técnico aí, mas a gente volta, não tem problema. Então, a nossa professora convidada, Daniele, né, Corbetta Piletti, ela é professora adjunta do Instituto de Letras e Artes da Universidade Federal do Rio Grande, FURG, é graduada em Letras Português e Espanhol pela Universidade Federal do Rio Grande, é especialista em língua espanhola pela Universidade Católica de Pelotas, é mestre em linguística aplicada pela mesma instituição, a UCPEL, é doutorando em Ciências da Linguagem na área de concentração tradutologia da Universidade Nacional de Córdoba. É pesquisadora na área de tradução, na linha de pesquisa tradução literária e fontes primárias do grupo de pesquisa Arquivos, Fontes Primárias e Periódicos da FURG. Também ela é tradutora pública juramentada do Estado do Rio Grande do Sul e examinadora do Diploma de Espanhol como Língua Estrangeira, que a gente chama de DELI, né? E também eu quero convidar e dar as boas-vindas para a professora da casa, a professora Roberta Rico Rodrigues, que é professora Roberta, que é docente da universidade, né, lotada no Centro de Letras Comunicação, no curso de bacharelado em Letras, Tradução Inglês-Português da UFPEL, no caso, né, da nossa UFPEL. É licenciada em Letras, né, Letras em Inglês, pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem mestrado e doutorado em Linguística Aplicada e pós-doutorado em Estudos Linguística pela mesma instituição, então, FMG. Ela é pesquisadora na área de estudos da tradução, com interface na linguística sistêmico-funcional nos pares de língua inglês, português, inglês, né? E está vinculada ao programa de pós-graduação em Letras Stricto Sensu da Universidade Federal de Pelotas. Bom, feitos os cumprimentos, né, e apresentações. Boa tarde a todos vocês. Desculpa a interrupção, Marisa. Tudo bem. Vou chamar, então, o aluno Gilberto, né, para fazer a apresentação do trabalho de TCC. Vou até, desculpem mesmo, vou abrir aqui, que chama-se Ventos do Povo, a tradução da representatividade rural nas letras de Victor Hara.
Então, Gilberto, você tem 30 minutos, tá? Eu vou cronometrar. E aí você, então, pode apresentar o teu trabalho. Faz um teste só para a gente ver se está todo mundo te ouvindo. Oi. Tá, tranquilo. Então, agora, para ele apresentar o trabalho, a gente fecha nossas câmeras, nossos microfones também. Eu peço para todo mundo fechar os microfones para poder o Gilberto fazer a apresentação dele sem interferência, tá? Vamos lá, então. Boa sorte, Gilberto. Bom trabalho. Obrigado. Tem que tirar sua câmera também, tá? Alô, tá me ouvindo? Sim, dá para ouvir bem. Eu não estou me ouvindo. Bom, e agora? Eu não me ouço também quando eu falo, mas você pode fazer sua apresentação, tá? Que eu acho que pode fazer a apresentação normal, eu acho que não vai ter problema. Você teria que tá com fone de ouvido para poder se ouvir, né? Mas eu acho que não tem problema, tá? Acho que não vai precisar do retorno. Posso tirar minha câmera, então? Sim, por favor. E eu vou começar a marcar o tempo aqui, tá? Tá bom. Aparecendo bem, hein? Sim. Então, meu trabalho é o Ventos do Povo, a representatividade rural. Só um pouquinho, Gilberto. Apresenta ele no cantinho ali embaixo, bota a apresentação para poder abrir isso. Pronto. Desculpa. Não, tudo bem. Só não abriu ainda. Agora sim, agora está ok. Tá bom. Meu trabalho é Ventos do Povo, a representatividade rural nas canções de Vitor Hara. É a orientadora, a professora Marisa Helena Peri. Bom, o Victor Hara é um cantor, foi um cantor, um compositor, um estudioso do folclore, um diretor de teatro e professor, né? É uma das maiores referências aí da música chilena. Ele abordava nas canções dele os anseios, né, da população mais desprivilegiada, da população mais humilde, né? Aquele trabalhador que se sentia explorado, se sentia sem esperança. Ele era um artista engajado em causas sociais, um artista de esquerda, e que acabou, né, quando teve o golpe militar lá em 11 de setembro de 1973 no Chile. Ele acabou com outras pessoas, né, como outras pessoas sendo presas e acabou sendo assassinado. Né? Mas o legado dele continua até hoje no Chile. Eu resolvi fazer uma tradução criativa de canções porque eu queria fazer uma tradução comentada diferente, né, e aproveitar também o espaço, a temática das canções do Vitor Hara para poder fazer um trabalho legal, fazer uma tradução comentada diferenciada, né? Juntar um pouco da história dele com a tradução. Bom, os objetivos. A tradução comentada de duas canções do Vitor Hara. Eu deixo claro que não é uma tradução técnica, não é um trabalho sobre tradução de canções, né? É um trabalho sobre
sobre usar a criatividade da tradução, né? Baseado na transcriação do Haroldo de Campos. As canções são com temática rural, eu quis ser bem específico, né? Nesse tema, não só questões sociais, mas questões do trabalhador do campo também. E o processo tradutório eu quero traduzir essas canções como se fosse uma música gaúcha, né? Como se fosse uma música, essas músicas tivessem sido escritas em português, mas fossem regionalistas. A justificativa, a criatividade na tradução. Como resultado do trabalho, né, eu espero com essas traduções demonstrar o processo tradutório, preservar a obra do cantor também, que é um dos objetivos, né? Além de influenciar outros tradutores para poder exercer sua criatividade na tradução e aproximar culturas diferentes, né? Diferentes realidades através da tradução criativa. Mostrar que o tradutor não precisa ser tão certinho, ser tão sem usar mais a criatividade, ser mais criativo, né? Depois, mais adiante, eu justifico por quê. Bom, aqui é a fundamentação teórica. Aqui eu busquei autores que fossem... Eu achei que tivesse a ver com a tradução criativa, né? O porquê de traduzir, por que ser criativo numa tradução, o que está por trás de uma tradução. Então, eu busquei a tradução comentada, né, escrita por esses autores. Aqui não são o nome das obras, né? O nome das obras aparece nas referências. Aqui são os conceitos, né? A mediação cultural, para Henriques Brito, a manipulação e reescrita, do André Lefebvre, tradução de canções, que é uma dissertação de mestrado da Adriana Fils-Melberg, e a tradução criativa, transcriação de Haroldo de Campos. E aqui eu pego alguns principais pontos desses conceitos, né? Tradução comentada, análise crítica. Toda e qualquer análise crítica que envolve tanto o texto-fonte e o alvo podem caracterizar a tradução como comentário, com comentário ou anotada. E o comentário é que, na prática, o tradutor, para traduzir, ele precisa comentar, explicitamente ou implicitamente. Então, ele precisa interpretar antes de traduzir. É o que eu procurei fazer nesse trabalho. A mediação cultural do Paulo Henriques Brito, ele diz que o tradutor não pode querer ser neutro na tradução, ele tem que tomar suas decisões, e para tomar suas decisões ele precisa ter intuição e sensibilidade. E a decisão que o tradutor toma hoje pode ser rejeitada por ele amanhã, né? A manipulação e reescrita. Serviço. Por que serviço? E o Lefebvre diz que o serviço do tradutor a manipulação é a reescrita, né? E ela é realizada a serviço do poder, e num aspecto positivo ela pode ajudar no desenvolvimento de uma literatura ou de uma sociedade. E na questão da ideologia é que a manipulação da tradução, seja qual for sua intenção, pode manipular uma literatura determinada de uma forma determinada. E a tradução de canções aqui, eu coloco que ela não é tão estudada como a tradução de poesias. A compreensão, o tradutor de canções ele tem que compreender a intenção por trás da composição do autor, né? Tem que se preocupar com a rima, tem que se preocupar com a métrica. E, no caso, se for uma tradução para ser cantável,
ele tem que se preocupar se vai ser uma versão cantável que ele vai conseguir fazer. O significado. Na tradução de canções, o significado importa menos do que ele quer dizer, né? O sentido denotativo, que é o sentido real, ele estaria no segundo plano, né? Em frente ao sentido conotativo, que é o sentido figurado da canção. E o pentatlo, só para não passar em branco, né? Eu coloquei o pentatlo aqui, que ela cita no trabalho dela, do Peter Lau. São 5 métodos para fazer uma boa tradução de canções. Né, repito aqui que não é o meu caso, não estou fazendo um trabalho sobre tradução de canções, mas para não passar em branco, né, eu coloquei aqui. E os 5 métodos são cantabilidade, sentido, naturalidade, ritmo e rima. Então, o tradutor de canções ele tem que se preocupar com esses 5 métodos, esses 5 pontos. E a tradução criativa do Haroldo de Campos, o parâmetro semântico que ele cita que o parâmetro semântico, ou seja, o significado, é apenas o marco demarcatório do lugar, né, do processo criador. Ou seja, a criação está totalmente contrário da tradução literal, né, da chamada tradução literal. E a criação paralela, ele afirma que a recriação é sempre uma criação paralela. Quanto mais dificuldade for o texto, for para traduzir um texto, é mais recriado, maior a possibilidade de recriar esse texto. E aqui a metodologia, né, a tradução comentada das canções é o carreteiro e é o ninho útero. Aqui está dividido em 3 colunas, a primeira original, a segunda convencional, né, e a terceira recriação. Por um caminho de pedras vai a carreta rangendo, pulso minuano entre as folhas do trevo. Aqui eu optei por traduzir trumal, que significa um solo arenoso, formado por arenitos, cinzas vulcânicas, né, por um caminho de pedras, que é para intensificar o sentido de dificuldade, né, do carreteiro. Né. E o pulso minuano, por que o pulso minuano? Porque como eu estou com a intenção de regionalizar a canção, eu botei o minuano, que é um vento característico aqui do sul, para representar a ventania, né? Como o Campos diz que representar a principal ideia da transcriação, né? O tradutor tem que pôr em manifesto o modo intencional, o modo de representação do original. Aqui na segunda estrofe, minha vida só uma leva, né? Aqui na primeira eu botei minha vida é apenas rochosa. Aqui botei minha vida é só uma leva. Uma leva no dicionário informal é cruel, desalmada. Então também eu manifestei esse sentimento de desalento do carreteiro. Na terceira estrofe eu coloquei um sombreiro ao invés de uma coroa de abutres. Um sombreiro que, se o carreteiro fosse um habitante da fronteira aqui do Rio Grande do Sul, ele falaria, não, um sombreiro, um chapéu mesmo espanhol, né, falando portunhol, como o pessoal da fronteira costuma falar. Às vezes perco o rumo enquanto o coração corcoveia. Corcoveia também é uma outra palavra muito dita aqui no regionalismo, nas canções regionalistas aqui. Na primeira coloquei, para traduzir, coração da Angueco, coração da Magnada. Então aqui eu botei um coração corcoveia. Também é muito utilizado aqui no Rio Grande do Sul. Na próxima estrofe não tem maiores mudanças. E essa aqui na última estrofe foi a que eu mais modifiquei, né, nessa canção. Eu também afundo a terra e com ela abro minha fé. Eira bamo para ele preto, que começa a amanhecer. Botei um linguajar bem popular, né? De novo aqui, coloquei um portunhol aqui para justificar a fala do carreteiro.
a pareia também, em vez de parelha, pareia, para dar esse sentido, né? Esse sentido de simplicidade. Aqui é a primeira estrofe do El Ninho inteiro. A primeira ficou o Menino Lavrador. A segunda, o Piá Campeiro. A última recriação ficou o Piá Campeiro, quis botar campeiro para dar um contexto maior, não apenas não focar não apenas na atividade, mas focar no lugar onde ele mora, no lugar onde ele vive. No carne de Jugo, a primeira foi carne de canga. A segunda aqui nasceu carne barata, também tentando ampliar a dificuldade, mostrar a personalidade dele, não a atividade. Então ele nasceu carne barata e não nasceu carne de canga, né? Então a vida dele seria, nessa minha recriação, difícil em qualquer atividade que ele exerceria. Mais humilhado mais humilhado que belo, botei mais feio que bonito, com a espinha fraca e pela canga frito, né? Para rimar, para poder rimar, não alterar a rima. Empieza a viver, empieza a morrer e quando aponta, montando na corteza do Somália com a Ilta. Aqui na recriação começa a viver e começa a morrer de ponta a ponta, levanta a crosta com pressa para o trabalho da conta. Outra alteração, pensando na rima, né? Focando na rima. Contar seus anos não sabe, já sabe que o suor é uma coroa grave de sal para a lavradora. Aqui eu mantive para manter a referência da música, né? Não quis me afastar totalmente da música, senão eu estaria compondo outra canção, né? E não retraduzindo. Então eu mantive essa aqui. Me dói este menino esfomeado nesse seu viver de dor, como espinho atravessado mexe com o meu interior. Mantive o espinho, só que botei na terceira linha, né? Para não alterar a rima também. Me dói este menino esfomeado nesse seu viver de dor, como um espinho atravessado mexe com o meu interior. Ao invés de colocar mexe com a minha alma de carvalho, né? A outra árvore que agora não me recordo o nome, que também serviria para revolve minha alma de ensina. Então mexe com o meu interior para justamente dar, voltando atrás lá na tradução de canções, né, que o significado da palavra, né, importa mais que a palavra, do que o sentido denotativo. Contar seus anos não sabe, já sabe. Tá, aqui é a continuação. Repete essa estrofe. Quem salvará esse menino, menor que qualquer grão? Quem mudará o seu destino? Quem lhe estenderá a mão? Aqui eu modifiquei totalmente, também pensando na rima, né? E aqui eu já pensei diferente do compositor, né? Já busquei lá no futuro uma expectativa, né? Quem mudará o seu destino? Quem estenderá a mão? Sem alterar o sentido da canção. E aqui a última, que seja de coração dos homens roceiros que antes de serem homens são e foram piás campeiros. Aqui na primeira ficou que saia do coração de homens trabalhadores que antes de serem homens são e foram meninos lavradores. Novamente eu digo aqui que eu queria focar no lugar onde o menino vive. Então coloquei piá campeiro ao invés de piá lavrador, né? Focar no lugar onde ele vive, focar na área rural e não na atividade que ele exerce. E roceiros, por que roceiros? Pelo mesmo motivo, né? Eu quis botar onde os homens vivem, né? A população rural que tem que ajudar esse menino a não perder a esperança e tentar buscar dias melhores. As considerações finais. Então, aqui, eu tinha essa intenção de aproximar grupos diferentes, né? No trabalho escrito está mais elaborado, que foi uma apresentação rápida, até por causa do tempo, né?
Mas a intenção era esse, né, de aproximar culturas diferentes, apresentar o Victor Hara para quem não conhecia o Victor Hara. Eu mesmo não conhecia, né? Depois que eu conheci, eu já pensei em fazer um trabalho sobre ele, né? Para tu ver a influência que a tradução daqui a pouco pode ter. Daqui a pouco pode aparecer outros tradutores para fazer outros trabalhos sobre o Victor Hara. Mesmo que tenha outros até mais elaborados, né? Sempre um trabalho a mais, sempre ajuda na influência de outros tradutores. Eu queria realizar um trabalho que não fosse somente voltado para a tradução, mas que pudesse abranger outros olhares, como o aspecto social, cultural, histórico, né, que envolve toda a biografia do Victor Hara e o contexto chileno, político da época. Como eu falei, despertar a curiosidade, a vontade de novos estudantes, né, para pensar em outros métodos, outras formas de traduzir, né, inspirar também a pensar no método da transcriação do Haroldo de Campos, de tradução criativa, recriação, retradução. Então, eu realizei esse trabalho, né, mesmo que já existam outros, né, mais elaborados, mas sobre o Victor Hara, eu queria fazer esse trabalho para juntar essas duas formas aí, né? A parte da história, né, do Victor Hara, que é interessante, que é uma história que não pode ser, né, não pode ser esquecida, né? Uma história triste, né? Um testemunho triste da história, né? A tradução, né? A tradução comentada, como é que fazer uma tradução comentada, né? E a tradução criativa, exercer uma tradução criativa, como diz o Lefebvre ali, a citação do Lefebvre, manipulando, né? Ela sendo manipulada num aspecto positivo, ela pode enriquecer uma literatura, né? Mesmo que esse aqui seja um texto criativo, uma canção, ela também pode enriquecer. Aqui está as referências bibliográficas, o nome das obras, o título das obras. E a Fundação Victor Hara, onde eu pesquisei sobre Victor Hara, Lefebvre. Aqui as autoras que escreveram sobre tradução comentada. E obrigado pela atenção. Ok, Gilberto, obrigada. Antes de passar a palavra para nossas avaliadoras, eu gostaria de... Deixa eu abrir minha câmera aqui. Ok. Antes de passar, então, a palavra para a Roberta e para a Daniele, eu vou pedir para... eu vou falar com vocês qual vai ser a dinâmica agora, tá? Já que vocês estão, né, aqui assistindo, quero agradecer a participação de vocês como espectadores, né, da apresentação do Gilberto. E então, seguindo o roteiro que eu fiz aqui, né? Então, o Gilberto fez a apresentação e agora eu vou passar o tempo para a banca se posicionar, né? Para as integrantes, a Roberta e a Daniele. E depois nós vamos sair para uma outra salinha por 10 minutos. Eu vou pedir para vocês aguardarem esses 10 minutos, porque nós vamos para outra salinha e a gente vai confabular ali para, então, ver como ficou a avaliação do trabalho do Gilberto, tá? E depois a gente, então, retorna para a gente dar um resultado e então depois a gente já finaliza o trabalho, tá bem? Então, agora eu vou passar a palavra, eu peço para o Gilberto fechar a câmera, eu também vou fechar, e eu peço para a Roberta abrir a câmera dela, por favor.
Acho que eu vou ficar junto com ela aqui. Roberta, agora você só fala, tá? 15 minutos, tá? Olá, gente. Boa tarde a todas, a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite e falar de maneira informal que achei o texto do TCC gostoso de se ler, né? Formalmente falando. É um texto que flui, né? Então, eu farei algumas observações, algumas sugestões, e aí fica a cargo do Gilberto e da orientadora acatar ou não. Certo? Ok, eu vou fechar minha câmera e vou deixar só você falando, tá, Roberto? Tá bom. Gilberto, eu também não conhecia o Victor Hara, mas tem uma artista que você citou no seu TCC que eu já tinha ouvido falar, que é a Violeta Parra, né? E fiquei feliz de saber que eram da mesma geração, né? Então, vamos começar? Primeiramente, eu queria conversar com você, Gilberto, sobre o sumário. Bom, eu abro a câmera? Eu acho que sim, né, Marisa? Pode ser, eu acho melhor, sim. Vocês estão conversando Né? entre vocês, sim. Sim, sim. Obrigada. Você chama o capítulo 4 de metodologia. Sim. Eu entendo que você mostra suas estratégias, os procedimentos, as tomadas de decisão, mas nesse capítulo você também mostra o resultado do seu trabalho, né? Então, como sugestão, eu colocaria assim: 4, traduções comentadas. 4.1, eu carreteiro. 4.2, eu ninho e onteiro. É só uma sugestão, Sim. porque é um capítulo, sim, que tem as estratégias, né, as tomadas de decisão, mas apresenta resultados. Então, é só uma sugestão que eu gostaria de dar. Aqui na página 8, na introdução, você começa assim: esse trabalho consiste em uma tradução comentada de algumas letras de canções do cantor, com o propósito de demonstrar como é realizado o processo tradutório criativo dessas canções. E no final do parágrafo você fala quem é o cantor. Aí eu imaginei assim, na possibilidade de já falar do Victor Hara na primeira frase, sabe? Sim. Porque aí você fala só no... deixa eu diminuir aqui o seu TCC para eu te ver aqui na câmera. Porque você fala, você menciona o nome do cantor só no finalzinho do parágrafo. Então, é só uma sugestão mesmo. Eu já colocaria já destacaria na primeira frase. Certo? Certo. Ô, Gilberto, você tem alguma dúvida até agora do que eu falei? Não, tranquilo. Tranquilo, né? Na página 8 também, vou localizar aqui. No final do parágrafo que se inicia com a escolha desse tema, se deu após pesquisar possíveis temas, aí mais para o final do parágrafo. Dentre esses artistas, aquele que mais me chamou a atenção foi Victor Hara e suas canções com temas sociais sensíveis ao povo chileno e sul-americano em geral, como o cotidiano do povo campesino e do trabalhador urbano, especialmente as agruras dessa classe da população. Eu fiquei em dúvida se você está falando
as agruras do povo campesino ou do trabalhador urbano? A quem você se referia? Na verdade, eu citei os dois, né? Mas eu coloquei especificamente o trabalhador rural. Mas eu falei que as canções do Victor Hara, ela aborda esses temas tanto que eu queria fazer essa referência quanto trabalhador de banda. Escutando? Oi? Agora estou ouvindo. Viu, né? Deu. Eu queria citar a obra do Victor Hara, que nas canções dele tinha tanto a abordagem do trabalhador campesino quanto do trabalhador urbano, né? Tem outras canções que falam dos operários das fábricas e tal, mas é só uma referência. Entendi. Você reuniu o povo campesino e o trabalhador urbano. Você não fez distinção, é isso? Não, eu fiz referência à obra do Victor Hara, mas as traduções é sobre o campesino. É porque nesse texto eu fiquei em dúvida se as agruras eram do trabalhador urbano ou do povo campesino, entendeu? Mas não, é dos dois. Aí Tá. Isso que eu perguntei agora há pouco, se você aglutinou, reuniu, né? Tá. a obra Tá certo, dele, né? então. Uhum. E nessa mesma página, Gilberto, tem duas notas de rodapé repetidas. É. Não tinha notado. Você, no caso, porque é você falando a Nueva Canción Chilena. Então, você citou duas vezes. Você repetiu a nota de rodapé, tá? Sim. Agora vamos para a página 11 e 12. Olha, eu achei ótima a inclusão da discussão entre tradução comentada e tradução notada. Que há diferentes visões, né? Sobre uma ou outra. Há teóricas que consideram que são bem semelhantes, há outras que consideram que têm suas diferenças, né? Mas, quando eu estava lendo seu TCC, me fez lembrar de uma poeta chamada Ana Cristina César, que fez o mestrado na Inglaterra, e ela fez a tradução comentada de um conto do inglês para o português. E no conto, ela colocava os números onde que eu queria comentar. E ela criou notas de fim, são 80 notas, que são os comentários que ela fez sobre a tradução que ela fez. Então, só de curiosidade, a tradução anotada pode ser marcando com números, né, e fazendo notas de fim, e também é anotada e também comentada, né? Só para ilustrar, viu? Agora para a página 16. Você cita Brito, né? E faz tradução, adaptação, né? E tem um parágrafo curtinho que você faz. O que será realizado neste trabalho não será uma domesticação, e sim uma adaptação contextual
diferente da adaptação citada por Brito. Eu queria que você me explicasse um pouco qual é esse movimento, né? Não será uma domesticação, suas traduções comentadas criativas não serão domesticações, e sim uma adaptação contextual, diferente da adaptação citada por Brito. Eu queria que você comentasse sobre você considerar que você faz uma adaptação contextual. Eu quis diferenciar essa adaptação contextual, porque a adaptação, se eu falasse que eu fizesse, dá a entender assim, fazer, não? Oi? Oi. Tá. Falando vai, né? Tá. Eu queria diferenciar essa adaptação contextual, porque se eu dissesse que estaria fazendo uma adaptação, poderia dar a entender que eu estaria modificando a canção, por exemplo. A adaptação, por exemplo, seria pegar uma canção e fazer uma história em quadrinhos, alguma coisa assim, sabe? Mudar a forma da... Porque isso tem a ver muito com a utilização do dialeto gaúcho, né? Nesse sentido, né? Sim. Se eu botasse adaptação, eu ia entender que eu poderia estar fazendo outra coisa, assim. Mas a adaptação contextual. Não. Adaptação contextual? Adaptação contextual. Não mudo totalmente a canção continua sendo uma canção, entendeu? Não, eu não usei outras formas de expressar baseado na canção. Eu acho um movimento muito interessante você afirmar que você vai usar um tipo de adaptação e não outra, né? Que pode ser mais abrangente, né? Igual você bem explicou, né? Sim. Agora vamos dar um salto quântico até a página 36. Eu achei muito interessante. Eu também não conhecia o Miguel Hernández. E o Vitor Hara produziu uma canção com base em um poema do Miguel Hernández, né? Eu sei que o que eu vou falar agora não é o objetivo do seu trabalho, mas isso me fez lembrar dos debates, das discussões, poema versus canção. Poema não pode ser cantado, canção não é poema. Mas aqui, essa canção que você escolheu, né, mostra assim, inegável interseção entre poesia e música, não é, Gilberto? Gilberto, você está me ouvindo? Está me ouvindo? Gilberto, se você sair e entrar outra vez, talvez melhore seu áudio aí. Você não está conseguindo ouvir a Roberta. Uhum. Ele não está me ouvindo também, mas eu já digitei ali. Agora eu vi que você digitou, Marisa. Vê se ele está... Isso acontece, já aconteceu comigo também em aula, de eu ficar sem o som. Acho que agora está saindo o teu som, Gilberto. Oi. Tu ouviu a Roberta?
Você ouviu o que eu te falei sobre Miguel Hernández? Não consegui ouvir. O que eu estava falando, Gilberto, que quando eu vi que você escolheu uma canção baseada no poema de Miguel Hernández, me fez lembrar dos debates entre poema e canção. Tem gente, pesquisadores que falam que poema não pode ser canção, canção não pode ser poema. E aí, no caso, a sua escolha ilustra bem a interseção, né, entre esses dois gêneros, né? Sim, a tradução de canções ali, como eu pesquisei, ela não é tão estudada quanto a tradução de poesia, né? Uhum. Eu traduzi a canção utilizando alguma coisa do Haroldo de Campos, que envolvia poesia, mas não... E a letra escrita é praticamente uma poesia, né? A letra da canção é escrita. Pois é, porque tem muitos pesquisadores puristas que não... que não... Como vou dizer? Não aceitam essa interseção, né? Mas a sua escolha é prova de que essa interseção existe, né? Uma coisa... Agora, na página 30, 31, 36, eu achei muito válido você chamar outros discursos do seu TCC, porque você cita dados da Agência de Jornalismo Investigativo e da Fundação Abrinq, e também na página 42, Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas. Como foi que essa ideia surgiu para você chamar esses outros discursos para o seu TCC? Eu queria fazer um paralelo com a realidade brasileira, né? Uhum. Então, assim, bom, se eu for só traduzir, talvez não fique tão... Né? Então, vou buscar algo assim para ilustrar, né? Que aquela canção, se ela fosse traduzida para o português, ela encontraria um fundamento, né? Pelos dados que estão ali naqueles sites ali. Até Você chamou os discursos para contextualizar ainda mais essa pesquisa, né? A tradução sim. Marisa, como que eu estou de tempo? Já finalizou com 17, mas pode terminar. Não, mas eu já estou encerrando meu diálogo com o Gilberto. Só queria um detalhe, né? Quando você cita Lefebvre, que é uma tradução do inglês para português, uma tradução português do Brasil, você se esqueceu de colocar a tradutora na referência. Só para depois, na revisão final, você acrescentar a tradutora. Bom. Então, obrigada mais uma vez e parabéns pelo trabalho, viu, Gilberto? Obrigado. Obrigada, Roberta. Quero te agradecer pelo enriquecimento aí que você está dando para o trabalho, tá? E a gente sabe que na correria algumas coisas acabam passando, né? E não foram problemas sérios, assim, mais graves. Então, agora eu vou chamar a Dani ali para fazer os comentários dela, né? Então, depois a gente passa. Muito obrigada, Roberta. E vamos lá, Dani, agora é contigo. Dani, a gente não está te ouvindo. Boa tarde a todos e todas. Meu microfone estava fechado, desculpem. Gostaria de começar agradecendo o convite para fazer parte desta banca, juntamente com a professora Roberta. Também quero parabenizar ao Gilberto e a sua orientadora, a professora Marisa de Gaspari. Foi um prazer ler o teu trabalho, Gilberto. Tá? Nossa posição aqui será
tecer alguns comentários, sugestões, que poderão ser acatados ou não, correto? E eu vou te fazer algumas perguntas, assim, de curiosidades que me surgiram ao longo da leitura. Mas eu gostaria muito de parabenizar pela escolha do autor. Eu já conhecia o Victor Hara, e é uma maneira, né, de manter viva a memória do Victor, tendo atualmente trabalhos sobre ele, sobre as canções dele, né? Então, assim, começando. O texto precisa de mais uma revisão linguística detalhada. Eu vou te mandar um arquivo em Word, que eu não vou citar aqui os detalhes, com os problemas de pontuação, ortografia, digitação e tal, que eu anotei para levares em consideração esses detalhes, porque são somente detalhes realmente, tá? Também vou pular as coisas que eu anotei que a Roberta já comentou, né? E vou, então, passar ao sumário, porque a minha sugestão de sumário é um pouquinho diferente da Roberta. Eu colocaria separado a metodologia e a tua tradução comentada, em capítulos diferentes. E aí, na tua tradução comentada, eu colocaria, por exemplo, a metodologia 4, que tu bem começas explicando tudo, como tu tivesse a ideia, pesquisaste sobre o autor e tudo mais, como aquele embasamento de como tu fosse tecendo o teu texto comentado e realizando a tua tradução convencional e a tua tradução criativa, não é mesmo? E no capítulo 5, então, eu colocaria ali ou análise ou tradução comentada, como tu gostasse mais do título, 5.1 El Carretero e 5.2 El Niño Junteiro. É uma sugestão porque parece que a gente começa a ler a metodologia e aí já vem a análise toda ali, né? Não é o habitual, assim, de encontrarmos. Essa seria a minha sugestão de mudança do sumário. Separar a metodologia da análise, tá? Detalhes como o título, né? Na tua revisão linguística, cuida, porque algumas vezes tu coloca letras e outras vezes tu colocas canções. Então, para unificar o vocabulário do título do teu TCC, isso seria bem importante, tá? Também unificar a teoria, por exemplo, uma hora tu trabalhas com estudos da tradução, outra hora com traductologia. Não são exatamente sinônimos, então seria bom só manteres o alinhamento, né? Como também tu começas muitas vezes o teu parágrafo em primeira pessoa e terminas em terceira de singular, né? Marcando ali a impessoalidade. Então, isso para a revisão linguística, né? Como eu não quero me passar do tempo, eu estou pulando aqui já algumas coisas para te dizer, só as que eu tenho mais dúvidas, assim, que eu gostaria de te ouvir, na verdade, né? Gostei muito da tua conversa, quero deixar isso registrado, porque ela foi bem esclarecedora. Tive uma dificuldade, esta é outra sugestão. Ao ver a tua tradução comentada, tinha que voltar, né? No original, na tradução convencional. E quando tu apresentaste agora os 3 textos em paralelo, ficou ótimo. Então, eu te sugiro também que coloques os 3 textos em paralelo no teu TCC, porque fica muito melhor para o teu leitor, né? E eu espero que seja muito lido mesmo esse teu TCC. Bem, pulando aqui. O teu capítulo introdutório está bem alinhado, tu citas todas as partes do TCC, te parabenizo. A tua fundamentação teórica também, e a fundamentação teórica parece que ela passou por uma revisão linguística bem feita, tá? Diferentemente daquela parte da introdução, ela está muito clara, ela está com as teorias muito bem delimitadas, eu gostei muito disso. Um detalhezinho lá na página 15 que eu gostaria de te marcar, que tu colocas assim, ó, como é na literatura e na poesia. E aí eu fiquei pensando, né, será que ele quis dizer como é na prosa e no verso? Será que ele quis dizer na poesia e nas canções? Né, porque eu incluo a poesia dentro da literatura. Não sei se tu queres me explicar. Sim, a ideia era verso, mas eu acabei botando literatura. Não estava conseguindo abrir meu microfone, desculpa. Muito bem. Nas notas de rodapé, tudo bem, tem aquela que tu repetiste,
mas na nota de rodapé 10, tu colocaste muito bem a tua nota de rodapé, colocando o nome da pessoa, explicando então quem ele era, tá? Só que na nota 14 e na 15, tu não fazes o mesmo. Na 10 tu falas o Gregório é tal coisa. Se falar da então fica perdido, porque ele chega na nota que estão juntas. Seria bom tu colocares o nome completo da Violeta e o nome completo da Margot também, que nem tu fizeste com o Gregório. Acho que fica super claro, assim, pro leitor, né? Deixa eu pular aqui. Tá. Já coloquei a questão das colunas. Muito bem. Tá, então vamos agora à parte das tuas análises. Sim, que eu também achei que a tua tradução convencional está bem dentro do que tu te propusestes a fazer, realmente, né? Também fiquei com aquela mesma dúvida da Roberta em função da tradução, da domesticação e da adaptação, né? Tem uma linha, dependendo das teorias, há linhas muito tênues ou muito dispares, né? Bem distantes. Meu comentário, então, vai começar sobre a canção El Carretero, né? Onde tu afirmas, né, ter selecionado canções por temáticas similares. Então, nessa primeira, sobre a carreta, o carreteiro, que aparecem na música nativista gaúcha. Só que lá no início, lá na página 19, se eu não me engano, tu afirmas que tu não fazes uso de nenhuma canção além do original, né? E justificas, seguindo a Adriana Menga, 2005, priorizando o sentido, embora se usem outras palavras e sinônimos. E fica muito claro, em toda a tua tradução criativa da canção 1, que tu realmente trabalhas priorizando o sentido, né? Tu estás mostrando a poética daquele autor para o público brasileiro. Sim. Só que eu acho que tu tens que ter cuidado com algumas coisas, porque nem todo brasileiro é gaúcho, e nem todo gaúcho cultua o folclore nativista. E nem todo gaúcho é fronteiriço. E aí eu vou chegar onde tu fazes a escolha, na terceira estrofe, de corona para coroa para sombreiro. É uma interrogação para tu pensares, tá? Porque o que eu imaginei? Eu imaginei lá o Victor Hara pensando na corona de buitres. Né? Como no nosso imaginário, né, os abutres, eles andam em círculos. E por isso aquela representação icônica no imaginário de coroa, que tu fizeste bem na convencional. Só que daí tu usas uma palavra na tua, que é sombreiro, que o gaúcho fronteiriço realmente conhece, mas que o sombreiro não representa aquela coroa, né? Isso que eu fiquei pensando, do meu ponto de vista, tá, Gilberto? Me perdoa. E aí eu pensei, nem o Victor Hara pensou no sombreiro, né? Sendo ele tão cultuando as tradições folclóricas, e aí tu pega essa expressão do espanhol e colocas na tua tradução criativa. Eu quero saber somente o porquê das tuas escolhas, coisas que vieram à minha cabeça. Não sei se tu queres me responder dessa primeiro. Posso responder? Eu botei sombreiro porque eu acho assim, eu pensei assim, o carreteiro está refletindo com ele mesmo, né? Então, o carreteiro vai pensar em coroa, não sei se vai pensar em coroa, né? Daqui a pouco ele vai pensar o que está mais próximo dele, então, chapéu, sombreiro, vai olhar para cima, né? Um sombreiro de abutres ali em cima. Então, foi isso que eu pensei. Pensei, não vou botar coroa, né? Fui campeiro na música inteira, daí eu vou botar coroa, né? Fica meio estranho, mas bem. São escolhas do tradutor, né, Gilberto? Estás correto, são só meus interrogantes, né? Muito bem. E aí, para este caso, né, eu vou citar aqui o Turri, 2004, eu gosto muito das normas do Turri, naquele livro dele, Más allá de los estudios descriptivos de traducción, quando nos constituímos como tradutor e vamos realizar um projeto de tradução, que vamos dizer que foi isso que tu fizeste, né?
teu projeto foi traduzir essas duas canções, que o tradutor ele tem que ser coerente nas suas escolhas, não importa quais sejam as suas escolhas, né? Ele só precisa manter a sua coerência ao longo de todo um projeto de tradução. E o que me chamou a atenção, isso também é uma pergunta, na primeira canção ficou muito claro para mim o Rio Grande do Sul, os termos escolhidos pelo nativismo, né, gaúcho e tal. E na segunda, tu até colocas ali um parágrafo no comentário da segunda, depois eu vou te dar exemplos aqui. Tu já falas mais do brasileiro como um todo, do povo sofrido, urbano ou rural. Tu já não escolhes mais palavras, digamos, do vocabulário gauchesco, né? Na segunda canção. Então, eu só quero saber se isso foi proposital, se tu não pensaste nisso. Qual é um exemplo? Dá um exemplo da estrofe, por favor. Eu estou sem o material. Um exemplo, tá? Por exemplo, eu acho que tu fizeste muito bem, deixa eu só achar aqui os exemplos, ó. Peraí. Eu acho que tu fizeste muito bem quando colocaste trumal, pedras, ou depois trumal, rochosa, maleva. Eu acho que tu soubeste buscar palavras bem regionais num texto. E no outro, eu acho que tu usaste palavras que tu mesmo colocas ali de uso mais cotidiano, usual do brasileiro, mais atualizadas, né? Na segunda canção. E não canções tão... palavras regionalistas. Vou te dar um exemplo ótimo da segunda canção. Quando tu traduzes de carne de canga para carne barata. Né? Vocabulário se usa no Brasil inteiro, realmente, ali. Sim, eu utilizei carne barata para focar assim numa situação social dele, não na atividade que ele exerce. Né? Então, a carne de canga, se fosse um filho de agricultores, né? Mas daí eu botei carne barata porque talvez, né, qualquer lugar que ele tivesse, né, no rural, no urbano, ele seria carne barata. Um exemplo que eu dou ali, faço paralelo com os dados aí que eu trouxe. Obrigada, Gilberto, obrigada. Pergunta, quando tiveste que fazer a opção no verso junta em negro para junta de preto e para pareia de preto, eu também acho que foi uma ótima escolha. Estou acelerando, pessoal, porque eu só tenho mais um minuto. Como fizeste a escolha lexical entre preto e negro? Eu fui direto na carne ali, preto. O cara está refletindo com ele mesmo, né? Se fosse, eu coloco no trabalho escrito, né? Uma dualidade de interpretações. Ele pode estar falando com ele mesmo, ele pode estar falando ali com o gado, ali, vamos, né? Eu refleti que era com ele mesmo, né? Ele está se queixando da vida, né? Então, vamos para ele preto, né? Vamos ser, né? Exploração, aquela coisa assim, mais ou menos. Isso que eu pensei. E a última pergunta, então, queria saber, porque assim, eu percebi muito claramente que na primeira canção tu te detiveste no sentido, né? E na segunda na rima. Embora lá no início tu disseste que não ias te deter na rima, e sim no sentido, na segunda tu preferes a rima que o sentido. Algumas partes até da segunda me parece que muda bastante o sentido, né? É uma adaptação ali que não parece mostrar a poética do autor em algumas estrofes. Com relação a isso, não sei se tu reparaste que algumas vezes ele repete palavras nos versos subsequentes. Abro, né? E eu fico pensando, fizeste alguma reflexão se o autor do texto original, tu queres apresentar ele para que o público leitor entenda, né, como era, sobre as repetições. Estou tentando formular mais rapidamente a minha pergunta.
Chegaste a pensar nisso? Escolheste não manter as repetições que ele manteve no seu texto? Ou nem cogitaste, apenas foste traduzindo? Não, eu escolhi não repetir, né? Eu fui pela minha ótica, né? Queria fazer um sentido de intensificar ali. Então, em vez de abro, colocar fundo a terra, né? Vou afundando a terra. Mas eu não pensei nas repetições, não. Tá bem. Sim, percebi que tu não as mantiveste, pensei que talvez não tivesse tido essa percepção dele ter feito propositalmente, né, como tu citas lá do Haroldo de Campos, a intencionalidade do autor, né? Muito bem. Para terminar, tu concluis o teu TCC dizendo: julgo que esse trabalho cumpriu o objetivo proposto. E eu concordo contigo, Gilberto. Eu te dou os parabéns. Eu acho que a parte da vida do Victor Hara, tu tiveste uma maestria e um poder de síntese para mostrar vida e obra do autor ao público. E acho que seriam esses, assim, os principais comentários. Os demais tu vais receber todos por e-mail, combinado? Muito obrigada. Acho que cumpriu o tempo, Marisa. Sim, sim, foi muito bem. Ok. Muito obrigada, Dani, por todos os comentários que você fez do trabalho. Algumas coisas realmente eu acho que passaram ali que a gente precisa. É bom uma terceira, uma quarta visão, né, para poder mostrar aí os defeitos também, né, fazer, né, tudo que está ali de elemento e isso aí para a gente é importante, né, para poder melhorar o trabalho agora, para poder disponibilizar para quem quiser, inclusive o pessoal que está aqui assistindo, né? Depois vai poder acessar o trabalho na biblioteca. E eu quero agradecer agora todas as pessoas que estão aqui assistindo, e agora a gente vai dar uma saidinha rápida, né? E depois a gente volta, daqui uns 10 minutinhos, a gente volta para falar sobre a avaliação do trabalho né, todo mundo aqui, tá bem? Então, eu vou dar uma saidinha agora. Vamos lá. Dani, eu te passei o endereço da salinha, tá? Por e-mail. Oi, Gilberto, tá por aí ainda? Tô. Tudo bem? Só para te dar os parabéns, cara. Foi muito, muito, muito legal o teu trabalho, viu? Olha, achei fantásticas as tuas escolhas. Parabéns. Obrigado. Vamos ficar esperando aí a nota das avaliadoras, mas só para te dar, realmente fiquei bem orgulhosa, assim, achei que tu fez umas traduções muito boas, ficaram boas mesmo. Parabéns. Obrigado, André. Obrigado. Tá certo. Um abraço. Karen, Kathleen, vou fazer também aqui o atestado de vocês, né, que estão participando como ouvintes. E já envio para vocês. Um abraço, Gilberto. Vou mutar de novo. Outro.
Olá, pessoal, estamos de volta. A minha câmera aqui. Então, estamos de volta, gente. Eu gostaria de chamar de novo a Roberta e a Daniele e o Gilberto, para a gente finalizar. Esperar a Dani. Dani, pode abrir sua câmera, por favor? Isso. Então tá, gente. Gilberto, a gente conversou ali, né, sobre o seu trabalho, as professoras se posicionaram e você foi aprovado com nota 9, tá? O seu trabalho foi nota 9, você, para mim, foi mais, mas o seu trabalho foi nota 9, tá? Então, eu quero agradecer, te dar os parabéns e dizer falar para todos, né, foi o que eu até comentei com as professoras, que você foi uma pessoa, um aluno que desde o início, né, eu peguei você ali no segundo semestre, de lá para cá nós tivemos muitas disciplinas que você fez comigo, né? Eu posso dizer que você evoluiu um tantão, né? Que chega assim, nesse momento, chega a dar orgulho para a gente de ver como você evoluiu como aluno, né? E como pessoa também, né? A gente percebe que você teve um desenvolvimento bastante grande dentro do curso e você, posso fazer elogios muito grandes para você, porque você é uma pessoa que aceita crítica, né? Quando a gente faz uma sugestão, você aceita a sugestão, às vezes você também diz assim, olha, mas eu acho que não, né? Mas eu vou pensar, e depois você chega numa conclusão. Então, quer dizer, você não aceita tudo, mas você respeita, né, posições, e se você não tiver aquela posição também, você chega e fala, não, minha posição é diferente, e aí a gente entra num acordo. Então, isso que me dá, sabe, bastante alegria, porque lá do começo para o final, no início, que você era retraído, né? Você tinha bastante dificuldade, você não fazia esse tipo de né? Digamos assim, posicionamento, né? Você não se posicionava, você mudou muito nesse sentido. E isso é muito bom, para o tradutor, inclusive, é bastante bom, né? Porque o tradutor tem que tomar decisões e ele tem toda a experiência própria e, né, as questões que, que levam aí a questão de botar qualidade no trabalho, tá? Então, eu quero te parabenizar, né? Esses 9 foram 9 muito bem conquistados. E eu quero agradecer, então, a professora Roberta e a professora Daniele pela participação, né, na sua banca avaliadora, e agradecer a todo mundo que está aqui, né, assistindo, a Andréia, nossa coordenadora aí do curso também, né, principalmente, porque está vindo prestigiar, né, um aluno, a apresentação do aluno. E eu acho que por aqui a gente finaliza, então, eu com boa tarde para todos. Boa tarde, mais uma vez, parabéns, Gilberto. E obrigada de novo, tá? Queria Diga, agradecer, Gilberto. queria agradecer a presença dos colegas aí, da Andréia também, pela disponibilidade, a banca também, pela paciência também, né? A mudança de data ali. Então, obrigado, hein? Agradeço a nota. Se alguém quiser falar com o Gilberto, agora pode abrir um de cada vez, levanta a mão ali e pode fazer os comentários aí. E abrir o microfone, né? André, tá
Já fez os elogios, Oi, né? gurias, tudo bem? Não, eu só fiz o elogio, então, ao trabalho do Roberto, do Gilberto. Eu vendo a Roberta aqui, me atrapalhei. Tudo No bem, trabalho do Gilberto, Andréia? tudo bem, gurias? Enquanto vocês estavam, né, discutindo a nota, e só para dar um status de coordenação mesmo, eu solicitei a portaria, tá? Mas quem está para fazer é o Matheus, eu não recebi a portaria de vocês ainda. E como coordenação, então a minha sugestão é que eu espere a emissão da portaria para poder fazer os atestados, as declarações de participação de vocês, porque eu acho importante mencionar na declaração a portaria, tá? Então eu só quero explicar que é por isso que eu não estou entregando esses documentos para vocês agora, mas se não chegar até segunda-feira, eu vou dar uma cobrada mais forte ali na secretaria, tá, gente? Desculpa, obrigada. Obrigada, Andréia. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Andréia. Bom, eu acho que... Abraço, Dani. Obrigada É uma mais satisfação uma te ter vez. aqui. Então tá, gente. Tchau, obrigada. Gilberto, Tchau, vou te telefonar para discutir formatura, pode ser? Pode ser? Descansa um pouquinho, toma uma água, em seguida já te ligo. Um abraço. Bom. Bem. Ah, tchauzinho, Obrigada. gente. Tchau para todas e tchau para o Gilberto. Tchau. Acabou, Gilberto. Até que enfim. Acabou o suplício. You are currently the only person in this conference. Ai, graças a Deus. Graças a Deus. Acabou. Agora ela vai comercializar, né? Afinal, foi na tua, sabe que tem que pegar? Sim, vai ter que pegar, acho que não. Uma cerimônia não vai ter. Vai ser só. Se vai ser em dezembro, acho que 17. Na secretaria. Vai. Já tirei. Tira todos os modos avião que eu vou começar a nos usar. Obrigado, Paiola. Obrigado. Chama. Legal, né, Vida? Vamos montar, conhecida. Só botar em prática e não emprego de tradutora aí, né? Traduzir livros, né? O dinheiro pode te chamar, ela vai te ligar. Ai, que legal que você está formado, graças a Deus. Assim é bom, trabalhou bastante, mas conseguiu. Ó, até embora. Oi, Gilberto. Pode sair. Eu vou encerrar esse aqui, tá? Vai, Gilberto.